Desde criança, eu ouvia minha avó contar histórias do passado. Ela falava de um Brasil diferente, de uma terra cheia de segredos que a maioria nunca quis entender. Mas tinha uma história que ela sempre repetia, com uma voz séria e olhar distante. O Brasil nunca vai prosperar. Essa terra é amaldiçoada. Eu não sabia o que isso significava na época, mas cresci ouvindo que tudo isso era por causa da ambição de poucos. Eu sempre achei que essas histórias eram só lendas, coisas do passado. Mas depois de tantos anos vivendo nessa terra, hoje, com 54 anos, vejo que minha avó tinha razão. Já vi muita coisa acontecer, e uma das que nunca muda é que o Brasil parece preso, sempre repetindo os mesmos erros, nunca prospera. Sério, eu amo muito meu Brasil. Sou apaixonado por essa terra, mas não consigo ignorar a sensação de que algo o impede de ir para frente. Tudo isso faz cada palavra da minha avó fazer sentido. Minha avó era uma mulher forte, cheia de orgulho por suas raízes. Ela era indígena, que cresceu na tribo onde nasceu e viveu por muitos anos. Na tribo isso era lei. As histórias não eram apenas memórias. Elas eram o coração da cultura, a voz dos que vieram antes, um aviso do que não deveria ser esquecido, porque esquecer significava perder tudo. Esta é a história que ouvi muitas vezes da minha avó. Tudo começou assim. Os estranhos surgiram ao amanhecer. Foram vistos primeiro como sombras no horizonte, movendo-se com calma, mas trazendo um peso que a aldeia não sabia explicar. Os guerreiros ficaram em alerta, cercando as mulheres e as crianças, enquanto os anciãos se mantinham parados, observando. Eles chegaram de longe, atravessando terras que nenhum dos aldeões conhecia. Suas roupas eram diferentes, feitas de materiais que refletiam a luz e brilhavam como ouro. Carregavam objetos nunca antes vistos, ferramentas afiadas, espelhos que mostravam rostos como a água parada, e colares de metal que tilintavam com o movimento. O estrangeiro que liderava o grupo parecia ser o mais confiante. Seu olhar examinava tudo à sua volta, mas ele mantinha um sorriso amigável, como quem queria ser aceito. Mesmo assim, os mais velhos não abaixaram a guarda. Carai, o ancião mais respeitado sussurrou. Homens assim não aparecem sem motivo. Os estranhos tentaram se comunicar, primeiro com gestos, mostrando as mãos vazias. Depois, apresentaram os objetos brilhantes como oferendas. O brilho atraiu os olhos curiosos dos mais jovens, mas os guerreiros não soltaram as lanças. O filho do cacique Itanã foi o que mais se impressionou. Itanã sempre foi inquieto, era curioso e ambicioso, carregava a ideia de que a aldeia podia ser mais do que era. Ele olhou para os objetos e viu oportunidades. Quando o estrangeiro lhe ofereceu um colar dourado, ele não resistiu. Pegou o presente e sentiu o peso do metal frio. Foi como se carregasse poder. Carai o observava com desaprovação. Não se compra confiança com ouro, Itanã. Mas Itanã ignorou. Nos dias seguintes, o estrangeiro e seu grupo permaneceram na aldeia. Mostraram ferramentas, ajudaram em pequenas tarefas e contaram histórias. Suas palavras eram quebradas, misturadas com gestos, mas foram aprendendo. E Itanã ouvia. Ouviu sobre terras distantes, reinos poderosos e homens que controlavam tudo através do conhecimento. Eles vieram para nos mostrar algo maior, disse Itanã uma noite perto da fogueira.
Carai abanou a cabeça. Ou para tirar algo de nós. Lembre-se, o que reluz também pode cegar. Mas Itanã estava fascinado. O estrangeiro o fazia sentir-se especial, como se estivesse destinado a algo grande. O jovem começou a se afastar dos conselhos dos anciãos e a confiar mais no estrangeiro. As conversas entre eles se tornaram frequentes, sempre afastados, como se escondessem algo. Numa dessas noites, o estrangeiro falou baixo. Alguns segredos são enterrados não para serem esquecidos, mas para serem encontrados. A frase ficou na mente de Itanã. Ele começou a olhar para a mata como se houvesse algo escondido ali, mas nada foi dito diretamente. Apenas insinuações, frases soltas e olhares que sugeriam mais do que revelavam. Nos dias seguintes, Itanã já não era o mesmo. Ele observava os caminhos que levavam à floresta com uma inquietação que não conseguia explicar. E o estrangeiro sorria. Seu olhar dizia mais do que qualquer palavra. A tensão na aldeia crescia. O estrangeiro continuava ganhando espaço. Itanã já não escondia a admiração por ele. Era como se cada palavra dita pelo forasteiro fosse uma centelha, alimentando a chama da ambição do jovem. Os anciãos observavam com preocupação, mas nada pareciam capazes de fazer para conter a influência que se espalhava. Você precisa enxergar além do que seus olhos podem ver, disse o estrangeiro, numa conversa ao entardecer. Seu povo merece mais do que esta terra lhes oferece. Há segredos enterrados que podem torná-los poderosos. Itanã ouvia, mas algo dentro dele ainda lutava contra aquelas palavras. Ele sabia que estava atravessando uma linha, mas a vontade de provar seu valor falava mais alto. Ele queria ser mais do que o filho de um cacique. Ele queria ser lenda. Naquela noite, os anciãos reuniram-se em torno da fogueira. Carai, o mais velho, levantou-se. Este homem nos trouxe ferramentas e promessas, mas sinto o cheiro de sangue em sua sombra. Itanã, você não pode confiar nele. O jovem levantou-se também, sua voz firme e carregada de desafio. Eu sou filho do cacique! Nasci e fui criado para liderar, para proteger e guiar o meu povo. Vocês estão presos a medos antigos, mas eu vejo o futuro. Eu vejo um caminho para nós sermos mais fortes do que jamais fomos. Nunca mais vamos ser atacados por outras tribos. Carai se aproximou, olhando fundo nos olhos do jovem. Não é coragem o que você sente. É sede de poder e vingança pelo seu pai. E isso nos destruirá. Foi isso que matou seu pai. Mas Itanã já não escutava. Ele saiu, seguido por alguns dos guerreiros mais jovens, deixando os anciãos atônitos. O estrangeiro esperava nas sombras, com um sorriso discreto. Nos dias seguintes, o estrangeiro intensificou sua manipulação. Ele contava histórias sobre tribos que haviam encontrado riquezas e conhecimentos esquecidos. Falava sobre um poder antigo capaz de tornar os homens imortais, invencíveis. E sempre terminava com perguntas calculadas. Você não quer ser lembrado como o maior entre os seus? Perguntou o estrangeiro em uma noite. Todos os grandes líderes tiveram que desafiar as regras do passado para conquistar o futuro. Itanã hesitou. Parte dele sabia que estava sendo puxado para algo perigoso, mas o brilho do colar dourado em seu peito e as palavras afiadas do estrangeiro o empurravam para frente. Talvez seja o que precisamos, disse Itanã, finalmente. Talvez seja a hora de abrir os olhos para o que nos negaram. Os anciãos tentaram mais uma vez alertá-lo. Você está brincando com sombras que não pode controlar, disse Carai.
quando os deuses fecham um caminho. Não é sem motivo, mas Itanã virou as costas. O estrangeiro, percebendo a resistência enfraquecendo, apertou ainda mais o cerco. Lembre-se, Itanã, os fracos obedecem. Os fortes criam seus destinos. E eu posso mostrar como fazer isso. A semente estava plantada. O filho do cacique agora via seus próprios anciãos como inimigos de seu progresso. O estrangeiro sabia que havia conquistado seu prêmio. E ao cair da noite, deixou escapar palavras, quase sussurradas. A chave para a grandeza está mais perto do que imagina. Você apenas precisa ter coragem para encontrá-la. Itanã não respondeu, mas seu olhar brilhou com a mesma intensidade do colar dourado em seu peito. A noite estava mais densa do que o normal. O vento parecia parado, e a fogueira central projetava sombras que dançavam como criaturas vivas. Itanã sentia o coração bater mais forte. O entardecer pintava o céu de tons alaranjados. Quando o estrangeiro se aproximou de Itanã, a aldeia já estava em silêncio, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. Os olhos do estrangeiro, sombrios e penetrantes, pareciam atravessar a alma do jovem. Você já sentiu como essa terra guarda segredos? Disse o estrangeiro, com a voz baixa e pausada. Coisas que seu povo teme, mas que podem ser usadas para elevá-los. O estrangeiro inclinou a cabeça, avaliando a reação do jovem. Há histórias sobre um lugar proibido, um pedaço de terra, onde nada floresce, onde a morte é a única guardiã. Falam que os deuses o selaram, mas aquilo que chamam de maldição pode ser, na verdade, o segredo para algo inimaginável. Itanã recuou um passo. As palavras do estrangeiro pareciam carregar um peso invisível, algo que lhe causava um aperto no peito. Ele ouviu falar daquele lugar quando era criança. Histórias de morte, sombras e coisas que espreitavam na escuridão. Ninguém vai lá, disse Itanã, tentando esconder o nervosismo. Não há nada lá, apenas terra morta. O estrangeiro sorriu, como se tivesse ouvido exatamente o que esperava. Nada para os fracos, tudo para os fortes. Houve um momento de silêncio. Itanã sentiu o coração acelerar, dividido entre o medo e a curiosidade. O estrangeiro percebeu. Imagine, Itanã. Você, o líder que trouxe grandeza para seu povo, que transformou medo em poder. Mas para isso, precisa enfrentar o desconhecido. As palavras atravessaram Itanã como fogo. Ele quis resistir, mas sentiu-se enfeitiçado pela promessa. Antes que percebesse, estava concordando. A jornada até o lugar proibido começa. Mas a pressão aumentava a cada passo. As árvores rareavam e o solo ficava mais seco. Até mesmo o vento parecia evitá-los. Quando chegaram, tudo estava morto. Nenhum som, nenhum movimento. Itanã estremeceu. Os galhos retorcidos das árvores pareciam ossos apontando para o céu. O estrangeiro, por outro lado, estava calmo, como se tivesse chegado em casa. O jovem quis recuar, mas o estrangeiro pegou sua mão. Você confia em mim, não confia? A voz era calma, mas carregada de intenção. Confie, esse poder é para você. Mesmo com a dúvida queimando dentro dele, Itanã assentiu. As sombras cresceram quando o estrangeiro acendeu a fogueira.
A fumaça carregava um cheiro adocicado e pesado. Os cânticos começaram sons baixos, guturais, que pareciam vir de uma língua esquecida. Itanã sentiu um arrepio subir pela espinha. "O que é isso?" perguntou. O estrangeiro se virou, e seus olhos pareciam mais escuros. "Apenas o começo." O jovem tentou interromper. "Você foi escolhido, Itanã, mas a escolha não foi sua. Foi daquele que habita essas terras. Ele sempre observou. Ele sempre esteve muito próximo de você. Ele te escolheu. Desde que você nasceu, ele tirou o que você mais amava. Tudo faz parte do plano, Itanã." Os olhos do estrangeiro brilharam por um momento, e ele estendeu a lâmina. Itanã quis recuar, mas sentiu os pés presos no chão. A fogueira crepitava, mas o calor que emanava não trazia conforto. Era um fogo estranho, dançando em cores impossíveis de descrever, como se o ar ao redor queimasse junto com as chamas. O solo tremia levemente sob os pés de Itanã, e ele sentiu um arrepio correr pela espinha. O estrangeiro estava ajoelhado no centro do círculo marcado no chão. Os símbolos brilhavam em um vermelho intenso, pulsando como se tivessem vida. Ele murmurava palavras guturais, que pareciam vibrar dentro dos ossos de Itanã. "Não tenha medo", disse o estrangeiro, sem abrir os olhos. "Isso é apenas o começo. Tudo pelo poder." Itanã tentou recuar, mas sentiu os pés presos. O fogo cresceu ao seu redor, e o ar ficou denso. Uma presença foi sentida, algo maior do que qualquer ser humano poderia imaginar. Uma voz ecoou na escuridão, profunda, retumbante, como se a própria terra falasse. "Você me chamou, mortal." Itanã olhou em volta, mas não havia nada. Apenas sombras movendo-se, tomando formas impossíveis. A voz continuou. "Eu ofereço o que todos desejam, mas o preço é eterno." O estrangeiro ergueu os braços, exultante. "Eu aceito. Dou o que for preciso." A voz respondeu, agora mais próxima, quase dentro da cabeça de Itanã. "Você será meu instrumento. Eu te darei poder, riquezas e imortalidade. Mas sua linhagem carregará meu nome. Seus filhos e os filhos deles me servirão sempre." Itanã tentou gritar, mas não saiu som. Ele finalmente compreendeu. O ritual não era para trazer poder à aldeia. Era para sacrificar algo maior. O líder deles, no caso. "Eu sou o sacrifício." O estrangeiro sacou a lâmina negra, brilhando na luz da fogueira. Os olhos dele estavam diferentes agora, como se algo mais habitasse seu corpo. "Me perdoe, Itanã," o estrangeiro sussurrou, "mas você é a chave." Ele ergueu a faca. E antes que Itanã pudesse reagir, sentiu a lâmina cortar sua pele. O sangue fluiu para dentro da taça que o estrangeiro segurava, e o céu pareceu se abrir com um trovão. "Beba!" O estrangeiro obedeceu. Ao beber o sangue, gritou em agonia, caindo de joelhos. Seus ossos estalaram, suas veias enegreceram, mas ele sobreviveu. Quando levantou, estava diferente, mais forte, mais sombrio. A voz continuou: "Você agora é meu servo, e sua família me alimentará. Cada geração trará o sangue necessário para me manter acordado. Negue-me, e eu destruirei tudo o que vocês amam." O estrangeiro sorriu, mas havia medo em seus olhos. Ele sabia que estava preso. A maldição se espalhou como um veneno silencioso. Cada descendente foi forçado a renovar o pacto, derramando sangue para manter a entidade adormecida, ou
para saciar sua fome voraz. Aqueles que resistiram enlouqueceram, tiveram vidas destruídas ou desapareceram sem deixar rastros. Alguns foram arrastados para o mesmo lugar proibido, onde seus corpos nunca foram encontrados. Enquanto o mundo avançava, os descendentes se infiltraram no poder. Reis invisíveis, sombras que moldam o destino dos homens, controlando impérios com mãos ocultas. Vocês governam na luz, mas eu reino na escuridão. Nos dias de hoje, a influência da entidade continua nas sombras. Relatos surgem sobre templos abandonados e lugares esquecidos, onde ritos secretos ainda acontecem. As vozes crescem, transformando-se em sussurros incompreensíveis. Um homem ergue uma taça dourada. Para todos, suas ações e suas palavras são boas e honestas. Eles vão pensar que ele governa, mas eu corrompo, eu conspiro e eu manipulo. Sou eu que estou no poder. Enquanto a taça é levantada, os símbolos brilham intensamente e o salão parece vibrar com uma energia invisível. A entidade ecoa. Vocês se sentam em tronos de ouro, mas eu sou o alicerce que os sustenta. Vocês assinam decretos, mas eu assino os pactos. Vocês nunca fugiram de mim e nunca fugirão.